Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Gonzaga, sou enfermeira, estomaterapeuta. Nesse canal eu falo um pouco sobre o cuidado a pessoas com ostomias e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre um cuidado que é essencial em pessoas que usam traqueostomia, é a limpeza da cânula interna. Mas para isso a gente tem que saber o que é uma cânula de traqueostomia, como que ela funciona. Pois bem, a maioria das pessoas que estão em casa utilizam um tipo de traqueostomia que a gente chama de cânula metálica. É esse tipo de traqueostomia aqui, onde você tem essa parte aqui, que fica dentro da traqueia, em contato com a traqueia, e essa parte aqui, que fica na face anterior do pescoço, presa por uma fita. Mas essa traqueostomia metálica, ela tem duas partes. Além dessa cânula externa, ela tem uma cânula interna, ou subcânula, ou cânula intermediária, que é removível. Você pode retirar, em algumas situações, essa parte interna. Mas qual o sentido de você ter uma cânula interna na traqueostomia metálica? É justamente permitir a limpeza das secreções. Por quê? A nossa traqueia é um órgão revestido por uma mucosa. Todo o nosso sistema respiratório, desde do nariz até os pulmões, até os brônquios, é revestido por uma mucosa, que é um tecido úmido, que produz um líquido para proteção, para lubrificação. Então, esse líquido é produzido naturalmente. Quando esse líquido, quando essa secreção é contaminada por bactérias, ele muda as suas características. Então, o líquido normal, que é transparente, que é fluido, bem fininho, quando ele está contaminado por bactérias ou por vírus, ele pode se tornar amarelado, esverdeado, ele deixa de ser fluido e vai ficando mais grosso, mais espesso. Isso é muito típico nas infecções respiratórias. Começa a aparecer aquela secreção amarela, grosseira. Em pessoas que usam traqueostomia, esse tipo de secreção também costuma aparecer, porque a própria cânula de traqueostomia é um corpo estranho que vai estimular a produção. É uma porta de entrada para contaminação, para bactérias. Então, é muito comum quem usa traqueostomia apresentar esse tipo de secreção. E aí a gente tem um problema, porque além da traqueostomia estimular a produção da secreção, ela também dificulta a eliminação, porque a pessoa às vezes consegue tossir, mas a secreção não chega a ser eliminada. Existe uma tendência da secreção ficar presa na parede da cânula. E por isso é tão importante que a gente faça essa limpeza da cânula interna, porque à medida que a secreção vai se acumulando, se a gente não retira, pode chegar ao ponto de obstruir a cânula. Pode chegar, é como um cano que entope. Chega ao ponto de nem o ar que a pessoa precisa para respirar consegue passar pela cânula de tão obstruída de secreção. Então, se você cuida de alguém que usa traqueostomia, se você convive com alguém traqueostomizado, é fundamental reconhecer sinais de obstrução da cânula, sinais de dificuldade respiratória. E que sinais são esses? A pessoa vai ter uma respiração mais ofegante, ela pode ter uma expressão facial de angústia, de esforço para respirar, ela pode ficar pálida, suando, usando a musculatura do pescoço, dos ombros para tentar puxar o ar. E aí, qual é a primeira providência? Suspeitar, desconfiar da obstrução da cânula e proceder à limpeza dessa cânula. Para isso, é fundamental que a gente tenha a habilidade de retirar a cânula interna. A cânula interna, ela tem um mecanismo de trava. Ela fica encaixada na cânula externa, mas ela não sai facilmente porque existe uma
travinha. Eu vou colocar os óculos porque não é tão fácil de enxergar. Eu vou retirar aqui para vocês verem. A cânula interna tem um anel, aqui tem um anelzinho, e esse anel tem uma fenda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma fenda, tem uma falha. Essa fenda, né, esse lugarzinho aqui onde tem a fenda, ele tem que ficar alinhado com esse gancho. A cânula externa tem uma pontinha, tem um gancho de metal que vai ter que estar alinhado com a fenda da cânula interna. E por que isso? Porque só nessa posição de fenda com gancho alinhados é que você consegue colocar e retirar. É uma espécie de trava. Então, para retirar a cânula interna da cânula externa, você tem que lembrar de girar esse anelzinho até alinhar a fenda com o gancho. Quando você faz isso, você consegue retirar a cânula interna. E aí fica fácil, porque é só a limpeza de um cano. Se o paciente tiver condições, tiver habilidade, coordenação para ele mesmo fazer a limpeza da cânula dele, ele vai lavar bem as mãos com água e sabão e vai proceder essa retirada e essa limpeza de cânula. Mas se for uma terceira pessoa, se for um familiar, um cuidador, um profissional, ele vai ter que usar luvas e máscara para proteção dele e do paciente. Mas vamos lá. Retirou a cânula interna, a gente deixa ela mergulhada em um recipiente com água. E para que isso? Para que as secreções que estão presas, que estão grudadas na cânula, elas sejam amolecidas e assim fica mais fácil da gente conseguir retirar. A gente deixa a cânula interna imersa em água por alguns minutos, 2 ou 3 minutos, e depois disso, depois desse tempo, você vem e procede à limpeza da cânula por dentro. Existem escovinhas, que eu vou deixar inclusive a foto aqui, que ajudam muito, né? Elas são fininhas, elas são longas o suficiente para você enfiar aqui na cânula e fazer essa limpeza. Mas além dessas escovinhas, tem a nossa criatividade também. Então, se não tiver escovinha, a gente vai pegar um folheto de gaze, vai abrir o folheto, porque ele vem dobrado, então você vai abrir completamente para que ele fique bem longo. E aí dá uma torcidinha, né? Faz aquela fitinha. E para que isso? Para você conseguir enfiar essa fita, esse folheto de gaze, por dentro da cânula. E para isso eu posso utilizar alguma haste, algum objeto que eu consiga fazer isso aqui. Eu vou enfiando, nesse caso eu estou usando um cotonete, mas pode ser qualquer objeto que consiga fazer esse movimento aqui. E aí eu tenho que ter paciência. Eu não posso enfiar a gaze muito rápido, eu não posso impactar essa gaze dentro da cânula, porque senão ela prende aí dentro e você não consegue deslizar até o final. Então você tem que enfiar aos poucos até que ela entra por um lado e sai pelo outro. Então por isso tem que ter paciência e aí vai enfiando sem forçar até que ela vai sair do outro lado, ó. Ela já tá saindo lá, ó. E aí você tira pelo outro lado, com paciência, para que a gaze não fique presa. Também não pode ficar fiapo, tá vendo? Nesse caso aqui soltou, mas a gente tem que ter o cuidado de tirar.
Não pode ficar nenhum corpo estranho aqui dentro da cânula. Então, você vai fazer esse processo, vai fazer essa limpeza quantas vezes forem necessárias. Geralmente, a gente precisa passar esse folhetinho de gaze algumas vezes por dentro da cânula até conseguir fazer a limpeza completa. É um procedimento que demora alguns minutos, mas é importante para a gente conseguir retirar a secreção que está aqui no interior da cânula. Então, feito isso, feita essa limpeza interna, a gente vai na torneira, dá aquela lavagem por fora com água, sabão, faz a limpeza por dentro, por fora, com água e sabão, e depois com um folhetinho de gaze, você vai enxugar a cânula por fora e vai novamente, antes de encaixar, você vai observar se está limpo internamente, se ficou algum fiapo, algum pedaço de... Não pode ficar nada, nem um pedacinho de gaze, nem de papel, nada que seja um corpo estranho aqui dentro. Essa cânula tem que ficar limpa antes de você recolocar no paciente. Então, o paciente que vai estar aqui com a cânula externa, você vai vir com a sua cânula interna já higienizada e vai encaixar, tendo cuidado de alinhar a fenda da cânula interna no gancho da cânula externa. Alinhou, a cânula vai entrar, você vai girar o anel para travar. E aí você vai observar que não sai mais, travou. Bom, esse é o procedimento de limpeza de cânula de traqueostomia. É muito útil para pessoas que cuidam, que convivem com quem é traqueostomizado, porque salva vidas em situações de emergência. É um procedimento que tem que ser feito rapidamente para evitar a morte por asfixia. Se você já fez esse procedimento, se você cuida de alguém que usa traqueostomia, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e envie para alguém que você sabe que precisa desse conhecimento. Até a próxima!